Boa noite Facebook, Instagram, Boa noite, pessoal, graça e paz. tudo bem? Como vocês estão? A gente tem esses minutinhos aí, né, pro pessoal ir chegando na nossa live de hoje. Até perdi a conta já, né? Nós não esperávamos que fosse chegar a tantas lives, mas também de uma forma providente a nossa missão tem avançado cada vez mais, né? Nesse tempo em que a gente tem vivido muitos desafios, mas tem conseguido responder, né? Sim, a gente fala assim, eu costumo dizer isso, né, pela experiência que a gente passa no dia a dia, que Deus, ele sempre tira um bem maior. Então, apesar de todo esse tumulto, apesar de toda essa confusão, apesar de toda essa situação que nós temos passado, Deus, ele é capaz do mal algo maior, né? Deus não quer este mal. Deus nunca quer o mal. Oi, Larissa, boa noite. Graça e paz. Então, Deus não quer nunca o nosso mal. Mas como isso faz parte, né, do mundo em que nós estamos vivendo, da nossa realidade, a partir da fé, a partir da nossa oração, a gente consegue aprender, tirar de Deus algo maior para as nossas vidas e podemos nos transformar. Sim, essa oração que é uma conversa com Deus, né? Vai da nossa intimidade. E como vocês ouviram no vídeo, né? Que a Bruna fez, chamando vocês para a live. Hoje a gente vai estar entrando aí, né? Conversando um pouco sobre essa oração. Tanto a nossa oração do nosso dia a dia mesmo, quanto as nossas orações mais íntimas, né? Do mais profundo do nosso coração, quando a gente está mesmo a sós com Deus. Eu gosto muito, quando eu falo de oração, eu gosto de pensar na frase que eu usei no vídeo de Santa Teresinha, onde diz que a oração é um impulso que nasce do nosso coração. Porque a oração não pode ser só palavras, não pode ser simplesmente repetições. A oração tem que ser esse encontro pessoal com Deus. E aonde nós encontramos Deus? No fundo do nosso coração. Então a gente precisa tirar tudo aquilo que está no nosso coração e ter esse diálogo profundo com Deus. E colocar para Deus aquilo que a gente sente, aquilo que nós somos, seja as nossas feridas, seja as nossas fraquezas, seja as nossas fragilidades. Mas assim, nós estamos vivendo esse mês que é dedicado ao Sagrado Coração de Junho, nosso aniversário, ó, nascemos no mês sagrado de Jesus, né, onde a igreja celebra. Então, assim, a oração é esse encontro do coração humano, muitas vezes limitado, muitas vezes ferido, machucado, que vai ao encontro do coração sagrado. Então, esse encontro de coração que nos une no projeto e nos leva para o coração de Deus. Sim, sem dúvidas. Boa noite aí para quem mais está chegando. A Maria do Carmo aqui pelo Instagram também sempre nos acompanha. A Larissa colocou ali nos comentários que a oração é a melhor forma para nós limparmos o nosso coração, né? Exatamente, para a gente contar para Deus o que nós estamos sentindo. Isso mesmo, Larissa. Pessoal, antes da gente começar, quero deixar o nosso apelo. Lá vai o nosso apelo. Gente, nós precisamos chegar no YouTube para que a gente consiga fazer as nossas lives ao vivo pelo YouTube. Então, você que ainda não se inscreveu, vai lá, depois eu acho que alguém vai colocar um linkzinho aí. É só você clicar e se inscreva no nosso canal. E você que já está inscrito, divulgue para nós, né? Vai aí no Facebook da comunidade, no Instagram, compartilhe nos seus stories, compartilhe nos grupos de WhatsApp, compartilhe no seu Face, compartilhe, nos ajude a alcançarmos os 1000 inscritos, para que a gente possa ampliar a nossa missão, para que a gente possa atingir outras pessoas. Então nos ajude, tira aí um segundinho, tá? Porque é muito rápido. Clica, se inscreva e compartilhe e nos ajude nessa missão. Seja você também um missionário, né? Sim, todas as vezes que você nos ajuda comprando as nossas pizzas, os pães de mel ou divulgando as nossas lives, você também está sendo um missionário. Você também está contribuindo
para que o evangelho, para que o amor de Deus chegue na vida de tantas pessoas. E como as pessoas estão Pessoal, é isso aí. Então, nos ajudem a dar continuidade à nossa missão, a expandir a nossa evangelização. Como a Bruna falou, a Emily vai colocar o link aí nos comentários. No Instagram parece que não dá para acessar direto. Mas para quem não tiver acesso ao link é muito fácil. É só colocar lá no YouTube. Comunidade Católica Alicerce. Já vai aparecer lá o nosso logo. Para quem acompanha a gente, é fácil de identificar. E clicar em inscrever-se. É muito rápido, como a Bruna falou. Então corre lá, a gente conta com a ajuda de vocês. cachorros. Pessoal, tá um barulho um pouco alto aqui na nossa rua. Vocês que estão aí no Instagram, no Facebook, dá um feedback pra nós, pra ver se a voz tá boa, o áudio tá bom, tá dando pra ouvir bem a gente? Dando a impressão que a gente tá gritando tanto, mas é porque aqui tá muito barulho, gente. Mas agora tá acalmando, deve estar passando alguma coisa na rua. Acho que agora acalmou, normalizou. Amém, Jesus. Normal. Então aí, ó, tá aí o link tanto no Instagram, né? O Marcos, a Emily colocaram e no Face também. Então não deixe de clicar, se inscrever e compartilhar. Contamos com vocês. Amém. Acho que a gente pode fazer a nossa oração para ir começando enquanto o pessoal vai chegando. Vamos lá então, né, pessoal? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, neste momento, nós queremos nos unir até você, entregar a sua vida, entregar o seu coração, entregar as suas necessidades no coração de Jesus. Queremos pedir a intercessão da nossa mãe, Maria, a Rainha da Paz, Maria, a mulher do Espírito Santo, a mulher cheia de graça, que possa acolher as suas preces, que possa acolher a sua família, que ela possa nos ajudar a ter uma oração sincera, que ela possa nos ajudar a ter um encontro pessoal com Deus, que ela possa nos levar até seu Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos pedir também a ação do Espírito Santo, que transforme a nossa vida, transforme o nosso coração, que o Espírito Santo nos dê a graça de caminharmos em busca dos projetos de Deus para a nossa vida. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Madre Teresa e São João Bosco, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aí, ó, boa noite pro pessoal que tá entrando agora, né? Do Face, Sim. o Tiago, minha mãe, o Elderson, mãe. Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos. Então, o tema da nossa live hoje é uma vida de oração com as bem-aventuranças. Na segunda-feira, o Ângelo e eu, nós partilhamos esse caminho das bem-aventuranças, que é o caminho que nos ajuda a buscarmos a santidade. E a santidade que nos leva a uma felicidade, a uma realização de concretizar, de eternizar aqui nesta vida os projetos e os sonhos de Deus para a nossa vida. Uma realização plena, Uma realização plena. Esse entendimento de quem nós somos, de quem nós podemos ser. E esse se doar para fazer o bem ao próximo também. Esse se doar para a gente poder ajudar com que o projeto de salvação continue acontecendo, né? Esse ser a extensão do amor de Deus na vida das pessoas. Então, as bem-aventuranças nos ajudam bem nisso, né? A ser esse rosto misericordioso do Pai. Né? Você, na sua realidade enquanto mãe, enquanto pai de família, você vai ser esse transbordamento do amor de Deus,
no seu serviço, você enquanto filho, enquanto filha, na pastoral que você segue, no movimento, dentro da sua igreja, enfim, a partir da sua realidade você vai ser essa extensão e esse canal da graça de Deus na vida das pessoas. Todos nós somos bem-aventurados, né? Quando a gente se abre para essa graça de Deus, quando a gente faz essa experiência de intimidade, que a gente ao longo das lives, né? De olhar para toda a nossa realidade, para quem nós somos, segundo o olhar do próprio Deus para nós. Sim. E para poder chegar, né? Para que a gente não desanime, para que a gente não ache assim que nós não somos capazes, para que a gente tenha de fato um encontro pessoal com Deus a partir da palavra de Deus, a partir do evangelho, para que a gente consiga colocar em prática, nós precisamos da oração. A oração é fundamental na nossa vida para a gente conseguir trilharmos este caminho com as bem-aventuranças. E aí eu quero iniciar com uma frase do Catecismo da nossa igreja, que diz assim: a beleza e o mistério da criação geram no coração do homem o primeiro movimento que desperta a oração. Então está no nosso catecismo, no parágrafo 2566. Traduzindo, né? O que isso quer dizer? Que quando nós fomos criados por Deus, no nosso coração já há esse impulso pela oração. O nosso coração, ele deseja Deus. O nosso coração anseia por algo maior. Por isso que na semana passada eu falei da eternidade. Que a gente não nasceu para vivermos presos, para ficar simplesmente, quando eu digo simplesmente, eu não estou menosprezando a nossa realidade, a nossa vida. Porque tudo que nós temos é importante. Mas eu estou dizendo assim, que nós fomos criados para buscar, para transcendermos, né? Para se elevar. Existe algo maior na nossa vida. E as bem-aventuranças e a oração nos ajuda a buscarmos e a trilharmos este caminho. Então, assim, desde a nossa criação, a doutrina da igreja, o nosso catecismo já vai nos apoiar, já vai nos movimentar, que nós somos pessoas orantes. Porque às vezes eu vejo muitas pessoas assim, eu não sei rezar. Eu não sei como conversar com Deus. Como que eu tenho uma intimidade com Deus? Gente, nós somos seres humanos orantes. Não existe uma receita pronta, né? É uma fala que vem do nosso coração. Nós somos seres espirituais. Nós temos em nós essa capacidade de buscar a nossa espiritualidade, de encontrar com Deus, porque nós nascemos de Deus. Seja até mesmo aqueles que se dizem ateus, até mesmo aqueles que falam que não acreditam em Deus, são também, porque todo mundo vem de Deus. Mesmo aqueles que não acreditam. Todo ser humano é criado e nascido de Deus. Então, tanto nós, na nossa realidade consagrada, como você. Você também tem essa capacidade de buscar uma vida de oração. Só que a oração, ela não pode ser simplesmente palavras, mas a oração ele tem que nascer daqui, do nosso coração. E aí, gente, nós não vamos simplesmente nos tornarmos pessoas de oração só quando a gente estiver na Santa Missa, quando nós estivermos rezando o nosso terço, quando nós estivermos rezando antes das refeições, quando você estiver no grupo de oração, quando o grupo de oração voltar, né? Você for no grupo e alguém rezar por você. Não espere esses momentos para se tornar uma pessoa de oração, mas tenha uma vida de oração. Sim, e quando a Bruna fala dessa vida de oração, a gente estava até partilhando antes de começar a live, que nós fazemos muito essa experiência aqui na comunidade, mas uma experiência que todos nós somos convidados o tempo todo, né? Além de todas as nossas orações do nosso dia a dia, né? Nós temos a nossa oração da manhã, o terço da providência após o horário do almoço, tem aí o terço da misericórdia, o terço mariano. Nós temos as nossas orações diárias. Temos uma regra, uma vida de oração, Sim, né? Sim, mas faz parte também de toda a nossa rotina, essa vida de oração através de tudo aquilo que nós fazemos. De todo o nosso serviço, seja dentro de casa, quando nós estamos em comunidade, ou quando nós precisamos realmente fazer algo, né, de limpar a casa, de organizar a casa, ou então na obra, na nossa sede, ou então nas nossas missões,
seja com a juventude, seja encontrando as pessoas nas suas casas ou encontrando com os nossos colaboradores, nós somos chamados a viver essa oração, esse diálogo com Deus através da nossa vida e também olhando para o outro, né? O que eu me lembrava, assim, muito prático, por exemplo, aqui em casa, né? Somos a Bruna e eu, então a gente tem uma escala de cozinha, né? Sim. Um dia é uma cozinha, outra cozinha e vice-versa. E as donas de casa vão me entender melhor que nem sempre a gente tá tão inspirada, né? Nem sempre dá pra ter tanta criatividade na hora de cozinhar. Mas, quando a gente consegue fazer essa oração, transformar a nossa realidade numa oração, a gente recebe a oportunidade, até queria colocar aqui o evangelho dessa semana, de ontem, que fala de ser sal na terra e luz no mundo. Essa vivência da oração nos ajuda a sermos sal e luz, tanto para aqueles que convivem conosco e para que nós nos enxerguemos como sal e luz. Na cozinha, por exemplo, quando eu chego para fazer alguma refeição e eu percebo que eu tô sem ideia, não tô inspirada, né? Não tá dando tanto gosto de cozinhar, de mexer nas coisas, eu me lembro que a Bruna vai comer da minha comida. E eu quero que ela sinta um sabor bom, eu quero que ela se sinta bem na cozinha, eu quero que ela perceba que a mesa foi colocada com amor e que eu me dediquei para que a gente pudesse fazer uma refeição boa, num momento agradável. E a partir disso eu começo a me dedicar naquilo que eu estou fazendo, em preparar a comida, em preparar o tempero. Às vezes a gente acaba descobrindo uma coisa nova. Em preparar a mesa, né? A gente sempre coloca mesmo a mesa, né? O prato, o talher, o guardanapo, as travessas, né? A gente tem esse hábito de todos os dias. E toda essa dedicação, gente, se transforma numa oração tão profunda de perceber que nós não somos limitados, de perceber que nós temos uma capacidade muito grande de servir o outro e de descobrir o que a gente tem de dom nesse sentido de doação, de nos colocar à disposição, de nos dedicar nas pequenas coisas. A gente vai descobrindo esse jeito tão simples de conversar com Deus e de encontrar Ele em nós, de encontrar Ele no nosso interior e de revelar aos outros, talvez sem nem falar nada. Eu preparo tudo na cozinha, quando a Bruna chega a gente reza, almoça e ali foi feita uma oração, ali foi feita uma caridade. E isso nós somos convidados todos os dias, tanto nós aqui na comunidade, quanto você, pai, mãe, quanto você na sua profissão, quanto você jovem na sua casa. Essa vida de oração nos faz experimentar a de plena que a Bruna falava e nos faz ser esse sal e essa luz que faz tanta diferença, tanto no nosso dia a dia, né, enquanto matéria, o sal e a luz, a energia, mas aquilo que é essencial mesmo para as nossas vidas. E é interessante, porque aqui na comunidade, na nossa formação, né, enquanto missionários, enquanto consagrados, o nosso fundador, ele sempre fez questão de passar para nós o fazer tudo bem feito. E ele sempre falou da criatividade e dessa espiritualidade que nós vamos adquirindo, desse encontro pessoal com Deus, em todos os nossos serviços, em todos os nossos trabalhos. Que a nossa vida de oração precisa fazer parte de fato da nossa vida, de tudo aquilo que nós somos, de tudo aquilo que nós fazemos. E eu lembro muito que o Maurício sempre falava assim para nós: o nosso corpo não pode determinar as nossas ações. No sentido assim, por exemplo, nem todos os dias eu quero acordar 15 para 6. Tem dia que eu quero ficar na minha cama até mais tarde. Claro, se eu estiver doente, se eu estiver com uma dor, é óbvio, né? Eu tenho que descansar e repouso. Mas assim, eu digo que tem dia é por preguiça, por querer dormir. Mas aí eu preciso fazer algo maior para eu conseguir superar essa preguiça. Nem todos os dias eu tô com vontade de lavar roupa, limpar a casa, de sair de bicicleta, vender pão de mel e fazer as coisas. Mas eu preciso buscar um sentido maior. Então a oração, ela vai nos educando também para uma vida de disciplina. Ela vai nos educando a nos libertar da preguiça, a nos libertar daquilo que muitas vezes a gente não quer fazer. Repito, não estou falando de não fazer quando nós estamos com alguma enfermidade ou quando existe alguma
algo concreto, né? Mas estou falando daquele dia que a gente não tá com vontade mesmo. Uma Karina falou, você chega na cozinha, nossa, eu vou cozinhar, o que eu vou fazer hoje? Então, nem todos os dias, mas o fato da gente ter uma vida de oração e transformar a nossa vontade, gente, isso é gesto de amor. Isso é uma oração concreta. A oração precisa transformar as nossas atitudes em gestos de amor, em querer dar o melhor para o outro. Quando a gente faz um bolo, o fato da gente colocar a mesa é muito diferente, gente. Quando a gente consegue arrumar a mesa, quando você põe, por exemplo, um prato de salada, eu sempre gosto de dar esse exemplo. Se você lava o alface, põe o alface de qualquer jeito num pote qualquer, ou se você faz assim aquela travessinha e corta o alface, aí quando tem põe um tomate, arruma uma salada, é muito mais bonito, dá muito mais vontade de comer. Então, a beleza, o fazer bem feito todas as coisas, transforma a nossa vida, transforma a nossa realidade e transforma a vida do outro. Então, quando quando no catecismo da Igreja Católica fala da beleza e da criação, é porque nós somos criados para usar a beleza a nosso favor. A beleza de ter uma casa bem organizada, de ter uma casa ordenada, de ter uma comida bem feita, o se arrumar. Então, tudo isso faz parte da nossa criação. Tudo isso foi Deus quem colocou em nós. E a partir disso, nós vamos buscando cada vez mais a superarmos os nossos limites, a superarmos as nossas fraquezas a partir da oração. Até quando a Bruna fala dessa disposição, eu me lembro de uma formação em que o nosso fundador falava assim, né, dando um exemplo. Por exemplo, eu não consigo encostar a mão no teto aqui da nossa sala. Mas, para eu tentar alcançar esse objetivo, eu preciso, além de fazer assim, me esticar, todo o esforço que eu tenho com o meu corpo para tentar alcançar esse objetivo. E esse esforço, partindo da minha disposição em querer alcançar esse objetivo, em nós. Essa ação conjunta. Às vezes a gente reclama e acha que está sozinho e que Deus não olha para nós, mas a partir da nossa disposição acontece esse espírito que nos leva a alcançar aquilo que nós desejamos ou aquilo que é da nossa necessidade. Nem sempre a gente busca o que é essencial para nós, mas ele vai nos ajudar a discernir isso e encontrar a nossa direção. Exato. E também, continuando com a reflexão sobre vida de oração com o nosso catecismo da Igreja Católica, ele vai dizer assim: é preciso orar nos acontecimentos de cada dia, em cada instante. E esse é um dos segredos do reino de Deus, é um dos segredos revelados àqueles que buscam viver as bem-aventuranças. Então percebe que a oração nos leva para o caminho de viver as bem-aventuranças? De viver a procura da nossa felicidade. Tanta gente fala isso, né? Eu quero ser feliz, eu estou à procura da felicidade. Gente, o caminho da felicidade está aqui, ó. Na busca, na vivência das bem-aventuranças. E aí nós vamos rezar com cada acontecimento que acontece na minha vida. Por exemplo, aconteceu alguma coisa, o que será que Deus quer me dizer com este momento? O que será que Deus quer me falar com esta situação? Nós vamos aprendendo a ter um ouvido sensível para ouvir a Deus. Às vezes as pessoas perguntam, né? Como que vocês montam os teatros? Como que vocês escutam Deus? Como que você soube, Bruna, que a sua vocação era ser alicerce? Eu falo assim, na minha escuta com Deus, na minha intimidade com Deus. E a intimidade com Deus, gente, não é assim uma voz que desce, fala pra gente, ou que aparece um anjo, como apareceu pra Maria, não. Mas essa experiência interna, essa experiência de coração com Deus. E Deus vai falando na palavra de Deus, na doutrina da igreja, Deus vai falando através de pessoas, nos acontecimentos, né? Pra gente estar sensível à voz de Deus. E isso é ir além dos sentimentos que nos convencem, né? Porque se a gente for só convencido por uma alegria muito grande, ou por uma tristeza, ou por uma decepção, a gente vai sendo direcionado para o óbvio, né? Mas Deus, ele nos leva a um olhar além. A vocação, por exemplo, o chamado, é olhar além das nossas limitações, além do que nós queremos, mas aquilo que Deus quer e que é o essencial para as nossas vidas, né? É de fato a nossa realização. E hoje a gente vai estar partilhando uma leitura do Antigo Testamento. Então, ó, você que está assistindo,
fica aí conosco até o final, porque eu tenho certeza, gente, que essa leitura, essa palavra, ela vai transformar o nosso jeito de lidar com as situações da nossa vida. E aqui, a partir dessa palavra, né, a partir da leitura de hoje, a gente vai conseguir entender melhor como que Deus olha para nós, como que Deus caminha conosco a partir da oração. A gente geralmente usa o evangelho do dia, né? Mas hoje, por conta do tema, nós vamos mudar. A gente vai pegar aqui a passagem do Antigo Testamento, né? Que está em Gênesis, no capítulo 32, versículos do 25 ao 31. Os membros da comunidade que estão aí online, coloquem pra gente, por favor, nos comentários. Gênesis 32, do 25 ao 31. Vai dizer assim. também? Mas pode ver, eu tô só acompanhando. E Jacó ficou sozinho. Um homem lutou com Jacó até o despertar da aurora. Vendo que não conseguia dominá-lo, o homem tocou a coxa dele, de modo que o tendão da coxa de Jacó se deslocou enquanto lutava com ele. Então o homem disse: Solte-me, pois a aurora está chegando. Jacó respondeu: Não o soltarei enquanto você não me abençoar. O homem lhe perguntou: Qual é o seu nome? Ele respondeu: Jacó. O homem continuou: Você já não se chamará Jacó, mas Israel, porque você lutou com Deus e com homens, e você venceu. Jacó lhe perguntou: Diga-me o seu nome. Mas ele respondeu: Por que você quer saber o meu nome? E aí mesmo o abençoou. Jacó deu a esse lugar o nome de Fanuel, dizendo: Eu vi Deus face a face e continuei vivo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Gente, eu aqui não vou entrar na teologia dessa palavra e nem na história. Eu quero pegar aqui algo essencial para a nossa vida. Só para lembrar um pouquinho a história de Jacó. Jacó era um dos filhos de Isaac, né? E Jacó, ele tinha seu irmão Esaú. E quando seu pai vai morrer, já está na velhice, ele vai ficando cego. E ele queria abençoar alguém para ficar no seu lugar. E quem que era assim, né? Segundo a tradição, geralmente era o filho mais velho. E o filho mais velho, Esaú, queria ficar como chefe, vamos colocar assim, para ficar melhor para a gente entender. Só que Jacó, ele passa na frente do seu irmão. Então, ao invés do seu irmão ficar como rei ali, né, como chefe da casa, ele engana seu irmão e ele engana seu pai. E aí seu pai passa para ele, ao invés de passar para o seu irmão. Então a gente vai ver assim que Jacó, ele engana o seu pai e engana o seu irmão. E a partir de todo esse processo de enganar irmão, de enganar pai, ele acaba cometendo um erro atrás do outro e começa a ficar perdido. Quando hoje o Papa Francisco, até na sua catequese, ele falou dessa história, ele contou esse trecho. O Papa Francisco, toda quarta-feira ele faz uma catequese e ele tem feito sobre a vida de oração. E hoje ele usando essa palavra, ele coloca assim, quando a Bíblia traz essa luta, né, de Jacó com o homem, é uma metáfora para dizer assim, as lutas que nós temos conosco mesmo. Quantas são as lutas que nós passamos diariamente? Que uma hora eu não quero, uma hora eu quero, eu não sei o que eu faço, eu não sei para onde eu vou, eu não sei que caminho que eu escolho. Eu não sei, muitas vezes a gente fica perdido na nossa vida, perdidos nas nossas escolhas. E o grande problema é que quando a gente vai tomando decisões erradas, uma atrás da outra, a nossa vida começa a patinar. Porque a gente já não sabe mais quem nós de fato somos. A gente acaba saindo da nossa própria história e a gente se perde. Então Jacó, ele estava perdido ali no meio de toda essa confusão. E aí ele começa a entrar numa luta. Só que Jacó, ele queria viver, ele queria vencer, ele queria superar pelas suas próprias forças. Ele queria buscar
a solução a partir daquilo que ele entendia. Só que daí só que ele não desiste. Ele começa o processo de lutar, ele começa um processo de querer vencer. E ele vence pela perseverança da oração. E nesse momento que ele vence Deus, ele consegue encontrar Deus. No momento em que Jacó estava perdido, no momento em que Jacó tinha cometido um monte de erro, no momento da sua luta, mas no momento em que ele se coloca em oração, Deus vem ao encontro dele. Este Deus que permitiu com que Jacó se tornasse, ficasse ferido, né? A palavra vai dizer que esse homem feriu, foi o mesmo Deus que curou Jacó. E no momento em que Deus cura Jacó, o que Deus fala para ele? Você não vai mais se chamar Jacó, mas vai se chamar Israel. Muda o nome dele. Deus muda o nome de Jacó. Deus muda a maneira dele viver, muda a personalidade. E aí Jacó sai dessa luta transformado. Porque a verdadeira oração é aquela que vai transformando as nossas vidas. O encontro pessoal com Deus, e no final vai falar, né? O que Jacó fala? Hoje eu vi Deus face a face. Jacó percebeu quem de fato ele era, gente. Porque quando a gente fala de ter um encontro pessoal com Deus, nós estamos falando de ter um encontro pessoal conosco mesmo. É esse encontro com Deus que vai nos revelar quem nós somos. E aí Jacó começa a ter uma vida transformada. Aí já não importa mais os erros que ele teve no passado. Já não importa mais, já não carrega mais a culpa que ele trazia. Mas a partir do nosso encontro pessoal com Deus, nós iniciamos uma nova história. E essa é a força da oração. E para que a gente consiga fazer essa experiência, né, tão profunda, eu partilhava com a Bruna quando a gente estava, né, falando sobre essa passagem. E eu me lembrava de um texto do Papa Francisco também, que eu já li faz uns dias, em que ele falava da importância da nossa sinceridade na oração. Porque é uma conversa com Deus, né? Como a gente falava no começo, não precisa ser nada muito enfeitado, nada muito formal. E o Papa Francisco falava justamente dessa realidade que muitas vezes, por a gente não ter essa intimidade com Deus, né? A gente quer enfeitar as nossas orações, a gente quer mudar as situações, a gente quer colocar do nosso jeito, falar de diferente, falar da forma como nós enxergamos, como se a gente só estivesse contando e a gente não conversa com Deus, né? Não se torna um diálogo. E aí a gente não consegue ouvir a voz de Deus que fala conosco, que quer nos ajudar, que quer nos auxiliar. E aí eu me lembrando de algumas vezes, né, que nós corremos o risco de ter certas atitudes em situações da nossa vida. Eu, por exemplo, passo por isso muitas vezes e eu acredito que muitas pessoas passem por isso também, por essa realidade de um mundo tão acelerado em que nós vivemos. Muitas vezes nós temos alguns problemas específicos ou situações para serem resolvidas e no momento em que a gente se perde ou que aparece algum imprevisto ou às vezes nem coisas do dia a dia, mas problemas que a gente vem carregando ao longo dos nossos dias, a gente começa a se afastar de Deus, porque eu aprendi isso muito bem, Deus nunca se afasta de nós, mas muitas vezes no nosso entendimento, na nossa teimosia, a gente vai se afastando de Deus e tenta resolver tudo com as próprias mãos. E começa a pensar assim, nossa, agora eu tô sozinho, porque Deus não me ajuda, ninguém pensa em mim, agora eu vou ter que pensar em tudo. E a gente vai agitando cada vez mais o nosso coração e isso vai cada vez mais tampando a nossa visão. A gente não escuta as pessoas à nossa volta e fica perdido nas situações. Só que quando a gente se lembra que nós não estamos sozinhos, quando a gente se lembra dessa presença de Deus na nossa vida, a gente sente uma paz que não resolve o nosso problema imediatamente, mas que nos dá força para continuar. A intimidade que a gente cria com Deus nessa relação da oração é essa paz constante, que nos alivia e que nos torna capazes de enfrentar situações do nosso dia a dia. Que muitas vezes nós nos perdemos por pensar que Deus não está conosco. Mas essa oração diária faz com que a gente tenha discernimento, faz com que a gente tenha uma direção sem desistir no meio do caminho. E eu quero só lembrar...
o carregador ali, que eu vi que apareceu. Eu só quero lembrar que Jacó, ele lutou, ele se feriu, mas no final Deus o abençoou. Depois, gente, pega aí a sua Bíblia e leia na sua casa esse contexto. Ficou melhor. Leia todo esse contexto da vida de Jacó. E nós vamos perceber que Deus, ele não vai nos privar do sofrimento. A oração não vai nos privar do sofrimento, mas nós vamos ter essa possibilidade de sermos curados por este amor de Deus. Deus curou Jacó, Deus transformou a vida daquele homem. E eu não sei qual é a sua realidade, de você que está nos assistindo ou daqueles que irão nos assistir depois. Eu não sei daquilo que você passa, eu não sei das feridas que você traz na sua história, eu não sei se você carrega hoje um peso, uma culpa, mas eu sei que Deus, ele é o mesmo Deus que curou Jacó, também vem ao nosso encontro para curar as nossas feridas. Quantas vezes, gente, a partir de um sofrimento, a partir de uma ferida, eu achei que eu estivesse sozinha, eu pensava, e agora, Deus? O que eu faço? Ou, muitas vezes, mesmo como missionária, quando eu quero fazer essa luta que Jacó teve, de querer muitas vezes fazer a minha vontade. Tudo bem, Senhor, eu disse eu estou aqui. Eu disse eu quero ser consagrada por livre vontade. Eu vim para a comunidade, eu aceitei o chamado de Deus. Mas muitas vezes eu quero fazer as coisas do meu jeito. E aí, vamos ficando como Jacó, perdidos. Todas as vezes que você quiser fazer as coisas do seu jeito, todas as vezes que você quiser tirar Deus da sua vida, da sua história, você vai ficar perdido como Jacó. Quando nós tiramos Deus do nosso coração, da nossa vida, da nossa história, porque como a Karina falou, Deus não sai de nós, Deus está aqui. Mas nós tiramos Deus da nossa vida porque nós queremos resolver as coisas do nosso jeito, como Jacó estava fazendo. A gente acaba ficando, perdido, porque nós vamos nos perdendo de quem nós nascemos para ser. Nós vamos nos perdendo da nossa missão. Mas aí Deus vem ao nosso encontro, nos cura, nos abençoa e nos lança para frente. Eu até lembro de uma historinha bem curtinha, mas que exemplifica muito bem essa experiência que a gente está falando aqui. Eu ouvi até uma vez um padre contando, o padre Adriano Zandoná, lá da Canção Nova. Ele contava assim, que uma criança de uns 4 anos, vamos colocar aí, tava tentando empurrar um móvel muito pesado da sala, assim. Tava junto com o pai brincando e ele queria mudar o móvel de lugar. Só que ele não conseguia. Aí ele empurrava e cansava. Aí o pai dele falava assim, vai, tenta de novo. Aí ele empurrava e não conseguia. E aí ele já queria desistir, porque parecia impossível, né, com a força dele. E aí o pai dele falou assim, filho, você tem que usar toda a sua força. E aí ele tentou mais uma vez, empurrou e não conseguiu. Aí ele virou para o pai dele e falou assim, mas pai, eu já usei toda a minha força e eu não consegui empurrar. E aí o pai dele falou assim para ele, não, você não usou toda a sua força. Porque eu estou aqui e você não pediu a minha ajuda. E eu estou aqui para te ajudar. Eu estou aqui para poder ser o seu sustento, para poder ser o seu apoio. E é isso que Deus fala para nós todos os dias. Que nós não estamos sozinhos. Nós ainda não usamos toda a nossa força quando a gente não pede para que Deus fique conosco. Porque, como eu dizia, os nossos problemas não vão desaparecer do nada. Eles nos edificam enquanto pessoas. Mas nós precisamos da graça de Deus para que a gente não desista no meio do caminho. A gente precisa da graça de Deus para perceber o que de bom a gente pode tirar dessas situações, como a gente pode ser fortalecido. Uma conhecida uma vez falou para mim, né, que diante dos nossos problemas, a dor fica pequena perto da graça de Deus. E como eu aprendi a olhar para isso de um jeito diferente? Especialmente quando às vezes eu me sinto tão mal, me sinto tão fraca por limitações próprias mesmo, né? Limitações interiores. E aí eu percebo assim, meu Deus, como é pequena a minha dor perto da graça de ser escolhida,
de saber que Deus me chamou a uma vocação específica. Aí eu olho para minha comunidade, eu olho para os meus irmãos, olho para minha vocação e encontro de novo a alegria. É isso que a gente precisa procurar à nossa volta. O lugar onde Deus nos escolheu para estar é onde Ele cuida de nós. Então, independente da nossa dor, nós estamos envolvidos da graça de Deus. Nós não podemos nos esquecer disso nunca. E é interessante porque quando a gente começa a colocar um foco de luz nos nossos sofrimentos, na nossa dor, a gente vai esquecendo de tantas coisas que o Senhor fez por nós. A gente vai esquecendo deste Deus que nos ampara. Sabe? Eu me lembro que em uma situação vivenciada assim na minha vida, na minha história, eu ficava assim, meu Deus, mas por que o Senhor não permitiu com que isso acontecesse? Ou, ai meu Deus, mas eu queria tanto, por que não deu certo? Aí a gente começa a querer lutar com Deus, como Jacó fez, né? E às vezes de transferir, ai, Deus fez isso, Deus fez aquilo, Deus não quer. E não, sabe? Muitas vezes, gente, é a forma de Deus nos curar. A gente quer ser curado, mas a gente não quer pagar o preço da cura, a gente não quer ser transformado. Então, nós não podemos também nos ancorarmos nas situações que nos dão um certo conforto. E aí, assim, Deus, muda a minha vida, muda a minha história, mas eu não saio do lugar. Se nós formos pegarmos na Bíblia, todas as narrativas de mudança de vida, de transformação de vida, Deus sempre falou para que as pessoas fossem caminhar. No Antigo Testamento tem muito isso, muda o nome, mas no sentido que dessa identidade de filhos de Deus. Claro que nós não precisamos mudar nosso nome, mas nesse vestir-se da identidade de filhos e filhas de Deus. Quando Deus falou para Abraão, né, sai da sua terra e vai para a terra que eu vou te mostrar. Falou para Noé, sai daqui, constrói a arca. Falou para mulher, Jesus fala para a mulher pecadora, vai e não tornes a pecar. Então percebe que a oração é essa mudança, essa transformação que começa por nós também. Eu preciso fazer a minha parte, eu preciso dar passos concretos. Nós não podemos, sabe, gente, ter medo da mudança. Eu compartilhava assim com a Karina, quantas pessoas têm medo de Deus, têm medo de fazer a vontade de Deus porque acha que Ele é um intruso e que Ele vai tirar aquilo que nós temos de melhor, aquilo que a gente gosta. Não tenha medo. Porque o que Deus tira, como o Papa Bento XVI fala, o Deus não tira nada da nossa vida que torne a vida bela, grande e feliz. Então, se tirar, porventura, tirar alguma coisa, é porque não vai fazer parte dessa vida bela, dessa vida grande, dessa vida verdadeira. Então, essa é a forma de Deus cuidar, de Deus olhar para nós e de Deus nos amar. Para Deus curar, muitas vezes precisa doer. A gente tem que, algumas coisas a gente vai perder, mas perder os excessos, perder aquilo que não faz parte de nós. Como Jacó, ele ficou ferido, né? Teve a coxa ferida, mas ele foi abençoado por Deus, ele se colocou num caminho de transformação. Então, viver as bem-aventuranças, gente, viver esse caminho de mansidão, de ser uma pessoa pacífica, de saber chorar e ser consolada por Deus, de saber não reagir, de não retribuir o mal com o mal quando falarem mal de você, quando você sofrer alguma calúnia, de ser uma pessoa misericordiosa. Esse caminho das bem-aventuranças é um caminho assim que vai fazendo com que a gente vai se tornando pessoas melhores, né? E é tão bom quando a gente consegue se libertar de algumas situações. É tão bom quando a gente já não se torna mais escravo de coisas assim que nos paralisam, né? Do medo, muitas vezes, o medo de coisas boas, o medo de transformar para algo bom, das inseguranças, da raiva, da mágoa, do rancor. É tão bom quando a gente se liberta da culpa e se coloca num processo de construir uma história nova, né? Então, essa é a verdadeira oração, essa é a nossa vida de oração. Quando a gente se coloca num caminho de deixar Deus ser Deus na nossa história, de deixar com que Ele conduza os nossos passos e de não ter medo de dar os passos também. Sim. Deus nos conduz, mas Ele não faz, o nosso fundador sempre fala, Deus não vai fazer por você o que você precisa fazer. Então tenha coragem de se colocar nesse caminho de transformação, nesse caminho de vida nova. Era justamente da liberdade que a Bruna foi falando agora no finalzinho que eu ia me lembrando, conforme ela ia falando, né, agora nessa última parte, que Deus provoca no nosso coração, sabe? Na minha história com Deus, na nossa experiência íntima com Deus,
a gente nunca experimenta de uma prisão. A gente nunca fica preso nos nossos medos e nas nossas manias, nos nossos vícios, naquilo que a gente já se convenceu. Mas é uma liberdade constante, que não tira os nossos medos. Que muitas vezes nós até podemos nos sentir inseguros, a gente pode até criar coisas, né? Como a gente tem capacidade de criar Cria um coisas, monstro muitas vezes, né? mas Deus não se distancia de nós. Deus não simplesmente fala assim, ah, mas de novo você está fazendo isso e pensando dessa forma, então agora não conta mais comigo. Deus, ele insiste em estar conosco. Deus, ele sempre nos mostra que ele nos quer por um caminho melhor. Ele tem uma felicidade preparada para nós. E ele sempre está nos chamando. Vem comigo, vem por esse caminho. Ainda que às vezes a gente mude a nossa direção, mas ele sempre nos chama de volta. Eu faço essa experiência todos os dias. De mesmo que às vezes eu vá me convencendo de alguns pensamentos, Deus sempre me chama de volta. Ele tem um projeto de salvação para minha vida e ele tem um projeto de salvação para a sua também. E eu vou pegar até minha colinha aqui, porque hoje o Papa Francisco fez essa catequese, né, falando da oração, da história de Jacó, e ele vai colocar assim: é preciso ser homens e mulheres que rezam, porque quem reza sabe que a esperança é maior do que o desânimo. E a oração, ela ilumina. Ilumina sua alma, ilumina o seu coração, ilumina o seu rosto, mesmo nos tempos mais sombrios, mesmo nos tempos de dor. Então, essa é o sentido da oração nas nossas vidas. Quando a gente vai tendo uma vida iluminada, quando a gente vai tendo uma vida assim restaurada. E é uma luz mesmo, né? Quando Jesus fala no Evangelho, seja sal e seja luz. A oração traz essa luz, traz esse brilho no nosso olhar, traz esse sabor na nossa vida. E aí, mesmo que os tempos sejam difíceis, mesmo que nós passemos por situações bem dolorosas, de sofrimento, a gente vai encontrar um sentido maior para nos colocarmos num caminho de conversão. A gente vai transformar a dor em gestos de amor. Gente, portanto, caminhando aí para o final da nossa live, quero deixar um convite a todos vocês aí que estão nos acompanhando, a você que de repente for assistir essa live depois, quando ela estiver salva do nosso Facebook, faça nesse momento, depois dessa live, a sua oração. Converse com Deus. Fale para Deus o que você está sentindo e conte para Ele talvez das situações que tem te feito se sentir preso ou se sentir presa, que tem feito você se sentir sozinho, se sentir abandonado, que tem feito você sentir dor. Conte para Deus aquilo que você necessita, o que está te faltando para poder ser feliz. O que está tirando as suas forças. Converse com Deus. Hoje à noite, especialmente, vocês que estão nos acompanhando agora ao vivo, no silêncio, no seu coração, no seu pensamento, talvez você possa estar pensando assim, nossa, mas você não conhece a minha casa, aqui não tem jeito de rezar. Converse com Deus em algum canto, em algum lugar em que você consiga estar a sós com Ele. Mas tenha certeza de que Ele está te ouvindo. Nós aqui nos unimos a vocês em oração, nós rezamos por vocês, mas nós fazemos esse convite, converse com Deus. Fale do que está no seu coração para Ele. Peça a Deus o dom da fé, para que você possa ter uma fé que faça com que você confie em Deus. Confie na misericórdia, confie nesse amor que Deus derrama no seu coração neste momento. Confie na graça, na providência. Eu sei que tem muitas famílias, muita gente passando por situações financeiras complicadas, mas gente, confie na providência do Senhor. Faça o que lhe cabe, faça o que dê para você fazer, mas confia na providência desse Deus que não nos abandona. Deus cuida de toda a nossa vida, Deus cuida de toda a nossa história. Deus está presente no meio de nós, Deus não nos abandonou. E sabe, felizes são aqueles que rezam, felizes são aqueles que buscam as bem-aventuranças, porque a partir deste caminho nós vamos encontrar paz, nós vamos encontrar amor, nós vamos encontrar esperança. E como diz a palavra de Deus, que está lá em Romanos 5, a esperança não nos engana.
A esperança em Deus não nos engana. A esperança em Deus nos cura. A esperança em Deus nos dá fortaleza. A esperança em Deus nos coloca num caminho para a gente escrever uma história nova a cada dia. Então, que Deus te abençoe. Muito obrigada por ter ficado conosco neste momento, por ter rezado. Reze, como a Karina falou, se coloque mesmo em oração. E obrigada. A Sônia, boa noite, Sônia. Saudades de você. Deus abençoe. Queremos Beatriz, cumprimentar né? aí todos vocês. Beatriz Torquato. Ó, vou chegar mais pertinho aqui, gente, da câmera. A Larissa, que tá sempre com a gente. A Mari, aqui da comunidade. A Deice Passos, lá de Manaus. Beijo. Tiago, boa noite. Deus No abençoe. Instagram tinha alguém, outras pessoas. Elder, Deus abençoe. Igor. Aqui no Instagram, a Sônia, o João Pestana. Boa Pessoal da noite, Deus comunidade. abençoe. Membros da comunidade, nosso fundador, Maria do Carmo. Gente, Deus abençoe. E até sexta-feira, Lembra né? da nossa pizza? Ah, é mesmo. Sábado agora tem pizza. Nos ajude a dar continuidade à nossa missão. Vocês podem encomendar, é R$20, Isso. de calabresa e mussarela. Nós entregamos na sua casa. Entre em contato conosco ou com alguém da comunidade que você conhece para fazer a sua encomenda e a gente entrega aí para vocês no sábado com todo o cuidado, todas as precauções que esse tempo agora exige, mas é por uma boa causa e a gente vai ficar muito grato por aqueles que puderem nos ajudar. Muito bem. Boa noite, pessoal. Uma boa noite, um bom momento de oração. Que Deus possa acalmar o seu coração neste momento e te dar a fortaleza, a força necessária para que você possa viver bem as suas lutas interiores, mas que você possa encontrar a bênção de Deus. Assim como Deus abençoou a vida de Jacó, Deus tem uma bênção reservada para todos nós. Coragem e perseverança. E não se esqueçam, Comunidade Católica Alicerce, lá no YouTube. Isso. Coloquem inscrever-se. Pra galera do Facebook, o link tá aí nos comentários. É só clicar no link que já vai abrir lá no nosso canal, No gente. Insta também, no Instagram. No Instagram a Emily falou que não tem como acessar. Mas tá ali o nomezinho muito fácil. Pra quem conhece a comunidade, não tem erro. Comunidade Católica Alicerce. Gente, se inscrevam. Deus abençoe e até sexta-feira estejam conosco às 20h30. Sexta-feira é live especial, hein, gente? Tem aí um testemunho pra vocês. Isso aí, não percam. Tchau, tchau. Até mais. Não sei se ainda tá. Tá.